Dia 11 de maio de 2016. Ao público presente, uma boa noite. Verificação do quórum. Há quórum. Havendo número legal, está aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento 52. O vereador Marcos Cid, no uso de suas atribuições, vem requerer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de leis, projeto de lei que segue em anexo, elaborado pelo vereador, que estabelece a obrigatoriedade de sinalização em braille e em letras de alto contraste em ruas, praças e outros logradouros e próprios públicos. Requerimento 53. Vereador Marcos Cid, no uso de suas atribuições, vem requerer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de leis, projeto de lei que segue em anexo, elaborado pelo vereador, que estabelece diretrizes para a política municipal sobre a utilização da língua brasileira de sinais, Libras. Requerimento 54. O vereador Marcos Cid, no uso de suas atribuições, vem requerer ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa de leis, projeto de lei que segue em anexo, elaborado pelo vereador, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência. Requerimento 55. O vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito do município de Piúma a seguinte providência: seja lido, indica ao senhor presidente dessa Casa que seja lido na sessão plenária a realizar-se no dia 11 do corrente, integralmente o documento incluso, produzido por um eminente pesquisador de Piúma, a fim de que todos dele tomem conhecimento. Turismo 2015-2016. O turismo requer dos poderes públicos e privados esforços cada vez maiores. No atual cenário econômico e político que ora vivenciamos, marcado por incertezas e indefinições, o setor turístico se vê cada vez mais ameaçado, pois quanto menor a participação da sociedade, menores as chances de se traduzir a vontade popular e de se produzirem resultados negativos nas condições de vida da população. Sendo o Estado do Espírito Santo um ente federativo marcado por uma vocação turística sem precedentes e dotado de um forte potencial turístico, que é um dos pilares de sua economia, vê os efeitos econômicos e políticos acabarem por prejudicar sensivelmente a economia capixaba. O sul do Estado do Espírito Santo, se não bastasse os efeitos supracitados, presencia o problema da Samarco, afetando ainda mais a sua economia e, como consequência, arrasta para dentro de si o turismo local, que já não vinha bem. A arrecadação em queda livre, falta de investimento, descontrole da administração pública, falta de políticas públicas voltadas para o turismo, faz com que o turismo fique cada vez mais corroído e sem perspectiva de recuperação. Em Piúma, por exemplo, no verão e carnaval, se não foi dos melhores, também não foi dos piores. Os números nos mostram duas realidades. Primeiro, a crise econômica e a paralisação da Samarco, mola mestre da economia regional, afetaram significativamente o resultado econômico da região. Os números mostram que, em relação ao mesmo período, 2014-2015, o município arrecadou mais de 10,78%, ou seja, passou de R$ 29.454.320,34 para R$ 32.628.240,28. Porém, os turistas gastaram menos. O gasto médio passou de R$ 109,45 para R$ 78,84, uma queda de 38,83%. E para piorar ainda mais esse cenário de penumbra, apenas 12,4% ficaram efetivamente no município. Segundo, o número de turistas aumentou cerca de 19,5%, ou seja, passou de 68 mil para 81.260. Porém, a qualidade piorou, o que resultou em resultados negativos para alguns segmentos do comércio. Isto revela a falta de planejamento e atitude por parte dos diversos segmentos da economia para reverter esta situação e captar esses recursos num momento tão crucial, onde a escassez de recursos se torna evidente aos nossos olhos. O município, num levantamento preliminar, não perdeu, ou seja, deixou de arrecadar cerca de R$ 8.328.425,79, o que representa uma queda de 7,95%. A grande questão consiste em saber se a organização é arrastada pelo ritmo dos acontecimentos do dia a dia como a força da correnteza de um rio,
ou se ela sabe aonde chegar e concentra suas forças em uma direção definida. Em termos conceituais, o planejamento estratégico governamental, em sentido estrito, assemelha-se ao planejamento estratégico utilizado pelas organizações privadas, o que muda o foco, a forma, a amplitude e a complexidade de sua aplicação, tendo em vista as particularidades da administração pública. A estratégia é o conjunto de procedimentos práticos e teóricos para construir viabilidade para o plano, para garantir sua realização com a máxima eficácia. É essencial para o sucesso do plano que o objetivo definido seja coerente e possível. A estratégia tem como finalidade principal mostrar as condições que viabilizam a execução dos projetos e ações pretendidas, mostrar o caminho por onde seguir, o que e como fazer. Reflexão. De tudo ficam 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponta e da procura um encontro. Ofício número 49 do Conselho Interativo de Segurança Pública de Piúma. O presidente do CONCEP, conforme deliberação da reunião de 12 de abril de 2016, vem solicitar providências no sentido de que seja criada uma lei municipal regulamentando a proibição permanente da comercialização de bebidas em garrafas de vidro na orla de Piúma. A razão pela qual estamos encaminhando essa solicitação de proibição é a existência da Lei nº 968, de 14 de novembro de 2002, proibindo a comercialização de bebidas acondicionadas em garrafa de vidro somente no período carnavalesco. Lei essa que tem se mostrado ineficaz, haja vista a dificuldade de transição de um período em que tal comercialização é permitida para outro período em que a comercialização é proibida, devido a diversos fatores, entre eles a formação de estoques que os comerciantes não querem reter no período da proibição. Contamos com a compreensão e colaboração. Assina Jorge Mateus, presidente. Ofício número 61, também do Conselho Interativo de Segurança Pública de Piúma. O presidente do CONCEP vem convidar vossas senhorias e respectivos representantes para a reunião a realizar-se no auditório do Ministério Público do município de Piúma, às 17 horas do dia 17 de maio, com o tema Discussão do Turismo em Piúma junto ao Comércio. Assina Jorge Mateus, presidente. Ofício sem número do SINDPUP, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piúma. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Piúma, SINDPUP, inscrito no CNPJ subnúmero tal, filiado à FESPU-FEMES, Federação dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Espírito Santo, e à Central UGT, União Geral dos Trabalhadores do Estado do Espírito Santo, através de sua presidente legalmente constituída, vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar solução dos fatos. Servidores do Programa Federal de Saúde Bucal perderam 20 horas de trabalho. Sabemos que nesse programa consta os nossos dentistas estarem respaldadas às 40 horas. O valor dessas horas trata-se de verba federal, que já vem específica para esses profissionais, vinda do Programa do Governo Federal de Saúde, que Piúma foi contemplado. A falta do mesmo está causando danos à sociedade, que só contamos com 4 profissionais para atender toda a população piumense, com mais ou menos 20 mil habitantes, como se não bastasse o descaso com o atendimento na saúde pública de modo geral. Solicito que essa Casa de Leis abra procedimentos cabíveis ou encaminhar a quem de direito para investigar a apropriação indébita. Não pode o município cortar parte desse direito e, sem dúvida, redirecionar para outro setor que é vedado por lei. Sem mais para o momento, assina Janira Leiber, presidente. Ofício também do SINDPUP, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piúma. O Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Piúma, etc., através de sua presidente legalmente constituída, vem solicitar, muito respeitosamente perante Vossas Excelências, narrar fatos e apresentar as reivindicações dos servidores quanto ao percentual de reajuste, conforme determinação constante do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, abaixo. Dos fatos. No dia 27 de janeiro de 2016, sob o protocolo número 922, o ofício deste sindicato, constando a solicitação dos servidores, dentre elas a reposição de salário, atualmente defasado, sem as devidas correções em consonância com o INPC. No dia 20 de janeiro de 2016, foi recebido ofício do gabinete número 515,
quando Vossa Excelência, o prefeito, nomeou uma comissão para discutir e estudar as reivindicações. Desculpe. Vossa Excelência nomeou uma comissão para discutir e estudar as reivindicações, para posteriormente reunirem-se com representantes dessa entidade. No dia 25 de janeiro de 2016, realizada a reunião com esse sindicato, presente a diretora-presidente, quando foi apresentada a proposta de um estudo para pagamento do percentual devido, somente após 90 dias, ou seja, a partir do mês de abril de 2016. Ainda sobre o assunto, o prazo proposto foi de 60 dias para a apresentação inicial de estudos financeiros, quando seria averiguada a possibilidade financeira do município. Na oportunidade, também foi informado sobre o corte de horas extras e a avaliação do percentual de insalubridade, que será definido após estudos. Todas as medidas anunciadas nas reuniões visaram diminuir gastos com o pessoal devido ao percentual já ter atingido o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos a considerar: o número de comissionados cresceu de forma proporcional, tendo em vista o número de servidores nomeados até o ano de 2012. Podemos verificar o aumento no número de cargos, situação incompatível com a necessidade do município. Nova lei foi sancionada, permitindo a nomeação de pessoas sem respeito à legislação que reserva parte dos cargos a serem ocupados por servidores de carreira. Vários servidores públicos estão sendo penalizados com o corte das horas extras, enquanto outros recebiam sem trabalhar. Os referidos irão restituir aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente. Verificado ainda que vários servidores nomeados em cargos de confiança não possuem escolaridade exigida para o cargo e outros que residem fora do município. Verificamos também que vem desrespeitando o cumprimento percentual de 20% da insalubridade do salário base na folha de pagamento de vários servidores. Salário base inferior ao salário mínimo, com complemento, é inconstitucional. A Lei nº 1583, de 20 de maio de 2010, em anexo, definiu a data base dos servidores em 1º de janeiro de cada ano, quando os salários seriam reajustados em conformidade com o INPC. Diante do acima exposto, na tentativa de ressarcimento das perdas salariais após várias reuniões e assembleia com a presença do prefeito, como as negociações foram frustradas, não nos restando outra alternativa, optamos em fazer movimento de greve para sensibilizar o administrador do município, Samuel Zucchi. Visando o reajuste de toda a tabela de salário, conforme consta no plano de carreira, em conformidade com o INPC, conforme a lei citada e o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, por se tratar de um direito, requerendo ainda a atualização conforme índices apresentados pelo IBGE nos últimos 5 anos. Para tanto, requer o cumprimento do artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal. Esperamos a determinação dos legislativos, nobres companheiros que lutam pela qualidade de vida da população do nosso município, que venham defender a solicitação dos servidores, ora em greve, que seja no mínimo respeitado o reajuste por lei federal, o INPC, conforme o artigo 37, inciso 10 da Constituição, retroativo a janeiro, nossa data base. O total das perdas seja pago já, ou seja, 11,57% retroativo a janeiro de 2010. Informamos que estamos com movimento de greve desde o dia 12 de abril de 2016 até hoje. Comunicamos que os servidores só retornarão às atividades normais assim que tiver respeitado seus direitos. Sem mais, para o momento, assina Janira Leiber, presidente. Convite. Convidamos para a inauguração da panificadora Alfa Produtos Caseiros, que será realizada no projeto Alfa Comunidade Terapêutica no dia 13 de maio de 2016, sexta-feira, às 19 horas. Sua presença é muito importante para nós. Terminou o expediente, senhor presidente. A ordem do dia hoje, nós tendo em vista o comparecimento do Controlador-Geral da Prefeitura. A sessão passa a ser especial. O controlador falará pelo tempo de 20 minutos, após cada vereador poderá interpretar o orador pelo prazo de 5 minutos cada um.
boa noite. Gostaria de cumprimentar aqui essa Casa de Leis, que mais uma vez nos recebe, começando pela vereadora Marta Scherri, que tem desempenhado um bom trabalho na vereança, um trabalho que não é muito fácil, né? Mas o resultado está aí, sua reeleição algumas vezes. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado por nos receber aqui. O vereador Max City, que até alguns dias atrás era o nosso companheiro de administração, estava lá com a gente na secretaria, desenvolveu um belo trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, né, fez um bom trabalho dentro das possibilidades da secretaria, dentro do que a secretaria tinha para fazer, e hoje voltou a essa Casa de Leis para ajudar aqui na elaboração das leis necessárias ao município. Então, minhas saudações, meu boa noite ao senhor. Também o vereador Giovanni, que também foi secretário até pouco tempo, retornando a essa Casa de Leis, fez um belíssimo trabalho na Secretaria de Educação, trabalho que todos já comprovaram efetivamente, através do resultado que estão aparecendo. Então, meu cordial boa noite, também obrigado por nos receber aqui. Também saudar o nobre vereador Gustavo, doutor Gustavo, tem desempenhado também seu trabalho nessa Câmara com brilhantismo, né, e com coerência. Isso tem que ser enaltecido. Então, obrigado também por nos receber mais uma vez nessa Casa de Leis. O agora, então, substituindo o presidente, doutor Joel, saudar o vereador Edu, que também, com muita desenvoltura, tem trabalhado como vereador, e está aí, foi eleito, está desempenhando com brilhantismo também o seu papel de vereador. E também, vereador, obrigado por nos receber mais uma vez nessa Casa de Leis. Vereador Isaías Dantas, que foi nosso companheiro também no início da administração, sofreu com a gente, né, no início, que nós precisávamos tomar algumas decisões importantes que foram tomadas para que a prefeitura pudesse caminhar em direção ao atendimento das necessidades da população de Piúma. E aqui na Casa de Leis tem desenvolvido também um excelente trabalho, um trabalho brilhante. Então, meu cordial boa noite e também obrigado por nos receber mais uma vez. Nosso vereador Serginho, porque a gente tem essa intimidade de poder falar isso, mas até pouco tempo também nosso companheiro de administração, desenvolveu com brilhantismo, a Secretaria de Obras deu um show, apesar de todas as dificuldades, desempenhou bem o seu papel de secretário, e nessa Casa de Leis também tem trabalhado com muito afinco e brilhantismo. Então, muito obrigado por nos receber, e o meu cordial boa noite. Quero saudar também a imprensa aqui presente, Luciana Máximo, Adriana, que estão aqui em nome da imprensa, o Antonino, que também está aqui registrando, não sei se tem outro profissional de imprensa, e o ex-vereador Pretinho, está aqui pertinho, vereador Pretinho também, que foi um grande vereador aqui, desempenhou bem seu papel. Então, cordial boa noite, tá bom? Eu acho que quem foi rei nunca perde a majestade, né? Então, aqui João Lai, chega que está rindo aqui, né, João Lai? Então, assim, meu cordial boa noite, e também a todos presentes, em especial os servidores públicos, que estão aí numa luta legítima. A luta dos senhores são legítimas, e ela deve ser feita dentro daquilo que os senhores estão fazendo, dentro dos limites legais, dentro dos parâmetros constitucionais, dentro da liberdade de expressão, do respeito às instituições, assim como há um respeito, o respeito é sempre mútuo. Então, ninguém aqui pode dizer que a luta dos senhores é ilegítima ou ilegal. A luta é legítima e legal dentro dos parâmetros e dentro da legalidade que a nossa Constituição garante. Então, saudando a todos, quero saudar também, dar um abraço especial ali no Dona Sônia e no Fabrício, que são lá da Controladoria, aqui da Prefeitura. Então, o seu Luiz também, que está ali, também é servidor da Controladoria, que estão aqui nos auxiliando. Então, feito esses cumprimentos iniciais, eu gostaria de dizer,
inicialmente, é o porquê que a Controladoria e porquê que eu estou aqui nessa noite, nessa sessão especial. A minha vinda aqui tem um objetivo. O município de Piúma tinha uma realidade e hoje esse município tem outra realidade. Não só o município de Piúma, mas todos os municípios do Brasil. Inclusive, a própria União está passando por sérias dificuldades financeiras, com rombo de milhões, bilhões. O rombo de bilhões é o caixa da União hoje. Então, para falar um pouco dessa dificuldade que o município está passando, é que eu vim aqui, exatamente dentro dessa limitação do tema, que é falar da situação financeira e da despesa com pessoal. Dentro da despesa que eu falo no seu montante, é que a gente se limita também a responder as questões que forem, por acaso, necessárias. Então, eu vou iniciar falando... Fabrício, por favor, pode iniciar. As finanças de Piúma, essa apresentação... Pode ir passando, Fabrício. Abrir a tela toda, referente... as informações que estão contidas nesses slides que a gente está trazendo para os senhores... assim, interrompendo, ela voltou aqui, gostaria de saudar também a presidente do sindicato, tá? Saudando a senhora, gostaria de saudar todos os membros da diretoria e aqueles que aqui estão na sua legítima reivindicação. Todos os dados aqui se referem até abril de 2016. Vamos seguir, então. Bom, a gente traz esse aqui. Fabrício, pode passar, porque o terceiro slide traz um resumo, o que vai ser melhor para a gente falar, porque ele é mais... Isso, eu acho que fica melhor para a gente observar. Pode passar também o outro que vem resumido. Nós temos a administração pública, isso, é isso aí. A administração pública, ela tem a sua atuação limitada pela lei. Então, existe um princípio constitucional que se chama o princípio da legalidade, onde a administração só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. E ela também faz de acordo com o que a lei permite e o limite estabelecido na lei. Bom, nós temos ali, então, a despesa com o pessoal do município, ela tem uma limitação, um parâmetro que é em cima da receita corrente líquida, que, em outras palavras, é aquilo que o município tem de receita. O que o município conseguiu arrecadar, em cima disso ele tem um limite para gastar com o pessoal. Digamos o seguinte, para que fique mais claro, a cada R$100 que a prefeitura arrecada, ela só pode gastar, no máximo, dentro do princípio da legalidade, R$49 com o pessoal, até R$49. Ou seja, até R$100, a cada R$100, no máximo 49 para pagar todo o seu pessoal. Bom, aí quando passa desse limite, quando passa desse índice de 49, aí a prefeitura, o município tem que tomar algumas atitudes. E essas atitudes, elas são dissaborosas, porque porque vai diretamente de encontro àquilo que tem de mais sagrado atualmente na sociedade, que é o emprego, que é o que traz cidadania ao cidadão. Então, tudo que vai de encontro ao emprego, que é dali que sai a renda familiar, então isso causa um dissabor muito grande, tanto em quem recebe a notícia, como naquele que dá a notícia. E a situação do município atual é que ele passou desses 49 permitido pela lei. Passando desses 49, e nós já ultrapassamos aquele percentual que está ali, que é o limite prudencial, entre 49 e 51,30, a gente poderia praticar alguns atos. Quando passa daquele percentual, ou seja, a cada R$100 que a prefeitura arrecada, ela passou de 51,30 gastando com o salário dos funcionários, ela já fica proibida de praticar alguns atos. Dentre eles estão ali o aumento, reajuste, adequação da remuneração a qualquer título, exceto a revisão, a criação de cargo, alteração da estrutura,
admissão ou contratação de pessoal a qualquer título e contratação de hora extra. A partir do momento que passa daquele índice, o município está vedado a praticar esses atos. Pode passar, Fabrício. Passando de 51,30, ele pode chegar até 54. Chegando até 54, ele continua sem praticar aqueles atos que eu enumerei agora há pouco. Passando de 54%, ele tem que tomar outras atitudes. Aí o gestor público ele tem que começar de imediato reduzir até, no mínimo, 20% dos cargos em comissão, reduzir esses cargos e também as funções gratificadas. É o primeiro passo. Não sendo suficiente essas medidas, ele tem que exonerar os servidores não estáveis, que são aqueles que estão em estágio probatório, e os DTs, que normalmente são contratados para a educação. Não resolvendo a situação, não baixando de 54%, ele então tem que demitir servidor estável, que são aqueles efetivos que estão no cargos há mais de 3 anos. Se não abaixar dos 54%. Isso é possível? Com certeza é. A previsão nossa é que se a nossa receita não melhorar, presidente, saudar o presidente Joel, doutor Joel, que chegou agora há pouco, se a nossa receita do município não melhorar, daqui a 3, 4 anos, alguns servidores efetivos estarão sendo demitidos para poder a folha baixar naqueles 54. Daqui a 3 a 4 anos. Não, porque aí já não. Quando chegar nos efetivos é porque já não tem mais comissionados. Então, ele tem até 54%. Passou de 54%, acontece aquilo ali. Vamos seguir? Nós temos aqui, agora, a evolução das receitas. Por que que isso aí é importante? Porque a gente está mostrando aí, através dos números, que a receita do município ela vem caindo a cada ano. Ela teve um salto ali em 2014, mas chegou em 2015 ela caiu. Nós perdemos de 2013 a 2014, nós perdemos 9 milhões. Caiu a receita em 9 milhões. Para 2016, caiu mais 5 milhões, ou seja, de 2013 para 2016, nós perdemos em receita 14 milhões, só nos royalties de petróleo. Nós perdemos 14 milhões. Agora, em 2016, a gente já tem uma previsão nada otimista. Já tem uma previsão de queda de receita, está lá, a última linha que está lá, de quase 4 milhões. Nós vamos perder esse ano. Nós já perdemos esse ano, só com a receita de royalties, o déficit de receita de royalties, dá quase 3 milhões. Nós perdemos esse ano só com royalties, a menos. O que está equilibrando é que nós tivemos um aumento do ICMS, no repasse do ICMS, que corresponde a mais ou menos 74%, o que deu uma equilibrada. Mesmo assim, a perca está sendo muito grande. Então, essa é a evolução da receita para que todos possam entender um pouco aquilo que a gente está mostrando. Pode passar. Ali nós trouxemos outro quadro, que é para uma análise da despesa com pessoal. A princípio, como a receita do município era uma receita alta, então a despesa com pessoal, isso é igual a uma balança. A despesa com pessoal e receita é igual a uma balança. Enquanto uma sobe, se a receita subir, a despesa com pessoal, ela abaixa. Nós estamos falando em termos de índice. Se a receita diminuir, a despesa com pessoal aumenta. Isso é uma balança que fica sempre levantando e subindo de acordo com a receita. Então, nós temos ali, em 2013, nós arrecadamos 56 milhões. E gastamos com o pessoal 26 milhões, ou seja, 47%. Chegou em 2014, a receita elevou muito, alguns fatores contribuíram para isso. E essa receita aumentando, logicamente, mesmo em reais, esse valor aumentando, mas o índice não aumentou, pelo contrário, ele reduziu, ele passou para 43%.
Quando chegou em 2015, começou o município a cair na sua realidade. A realidade do município, então, começou a aparecer em 2015. Nós arrecadamos 66 milhões e gastamos com o pessoal 35 milhões, ou seja, 53,33%. E vejam que o aumento de um para o outro ali é menos. De 2013 para 2014 foi menor em reais. De 2014 para 2015 foi menor. Ou seja, onde o aumento foi maior, o índice foi menor. E assim também foi o inverso. Pode passar. Bom, ali tem uma demonstração gráfica que demonstra bem o futuro do município, que apesar de muitos não estarem preocupados com isso, achando que as receitas do município são eternas e que não vão acabar nunca, o gráfico mostra claramente que em algum momento essas linhas elas não podem se encontrar. Antes delas se encontrarem, o município tem que tomar decisões drásticas em relação à folha de pessoal. Se essas linhas se encontrarem lá na frente, isso significa que o município está em falência total. Então, nós estamos ali. A despesa com o pessoal é a linha vermelha, ela está aumentando, sempre aumentando, e a receita ela vai caindo. Isso por quê? Porque o município não tem controle sobre aquilo que vai receber, porque isso é controle da União. A União que controla esses recursos simplesmente repassa para o município aquilo que a lei determina. Pode passar? Oswaldo, tem uma água aí não? Que minha garganta já secou, rapaz. Cadê? Isso aqui? Não é da vereadora, não? Obrigado. Esse quadro aí é uma demonstração do que aconteceu no início de 2016. Apesar de parecer assim, o município tem dinheiro, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente não pode esquecer que o município ele tem uma limitação para gastar com o pessoal. Isso não é o prefeito que determina, não é a Câmara de Vereadores que determina, isso é uma legislação federal que determina. A lei federal diz que o município só pode gastar até 50% com folha de pessoal. Passou de 50%, ele tem que tomar algumas decisões drásticas, que já estão sendo tomadas. Independentemente até do momento político, que as decisões que estão sendo tomadas são decisões amargas, que desfavorecem o momento político do gestor atual. Mas entre desfavorecê-lo politicamente e cumprir o que a lei de responsabilidade fiscal determina, prefere-se cumprir o que a lei de responsabilidade fiscal determina. Porque não vale a pena você sofrer um processo de improbidade administrativa ou de ressarcimento, ou uma ação civil pública de improbidade administrativa, simplesmente para um ou outro favorecimento de acordo com os momentos ou circunstâncias políticas. Vale dizer, então, que em janeiro, a nossa folha de pagamento atingiu 53,92%. Se vocês observarem o índice, ele vem crescendo. Aí você pergunta, está aumentando o número de pessoal? Não, está caindo. O número de pessoal está sendo menos. Cada mês diminui mais o número de servidores. Porém, a receita continua caindo. A receita ela não sobe de jeito nenhum. Você pode observar que ela chegou a 65 em janeiro, 65.600 em janeiro, 65.400 em fevereiro, 65.300 em março, 65.82 em abril. Então, a receita só está caindo. Isso desfavorece a administração pública e isso afeta diretamente os servidores da administração. O índice está lá aumentando, 53,92, 53,7, 53,88, e agora em abril, aí essa informação acho que é muito boa para os vereadores, é de 53,95%. Nós estamos a 0,5% de chegarmos a 54%. Quando isso acontecer e ultrapassar, aí a gente tem que tomar outras atitudes. Pode passar? A gente já está a respeito, pode passar. Vai chegar isso, é isso aí. Só para vocês conhecerem, isso passou aqui pela Câmara, presidente,
foi aprovado pela Câmara essas leis que estão dispostas ali, em 2013 foi dada uma revisão salarial de 6,20%. Em 2013. E foi dado um ganho real de 1,5%. Naquela época, todos nós sabemos, a inflação era baixa. Você ia hoje no supermercado, ia daqui um mês, o preço era mais ou menos o mesmo. Hoje já é diferente. Em 2013, então, 6,20% de revisão salarial. Em 2014, foi dado 5,58% de revisão salarial, mais 1,5% de ganho real, ou seja, é a valorização do rendimento do trabalhador, do servidor público. Quando chegou em 2015, aí já tem um reflexo que a inflação começou a subir, ela foi para 6,33%. E o ganho real foi 2,51%. Isso totaliza, incluindo ali tem 10%, na primeira linha está ali magistério. O magistério lutava, se eu não me engano aqui, há uns 8 a 10 anos, para que essa reposição, um direito que eles tinham pela lei, e isso foi dado nessa lei em 2013, de 10% de ganho real, o que deu, foi uma reposição do salário do magistério. Ou seja, nos últimos 3 anos, o município já concedeu, a administração concedeu, entre reajuste, revisão e ganho real, 33,62% para os servidores. Então, também, algumas falas dizendo que o município não deu reajuste ou deu abaixo, foi dado exatamente como determinava a lei. Mas, naqueles momentos, a receita do município era outra. A situação econômica do município era outra. A situação financeira do município era outra, diferente do que é hoje. É igual quando você está empregado, você tem um tipo de despesa. Quando você perde o emprego, quando você perde a receita, você tem que abrir mão de algumas despesas suas para você equilibrar o seu orçamento. É o que o município tem feito. A gente tem ali, então, um resumo. O magistério, então, senhores vereadores, recebeu nos últimos 3 anos, entre revisão e ganho real, 33,62%. Ou seja, a administração cumpriu com o seu papel constitucional de dar a revisão e o ganho real quando é possível. Os demais servidores, todos os outros servidores, receberam 23,62%, isso nos últimos 3 anos. Apesar de não parecer muito, mas foi aquilo que a Constituição e a lei estabelecia, e o município cumpriu rigorosamente. Não houve essa discussão, inclusive a revisão e o ganho real foi dado automaticamente, porque não havia um problema financeiro e econômico no município. O município não estava passando por isso, nem a União estava passando por isso. E a União passa por problemas sérios, problemas políticos gravíssimos, que vai afetar os municípios. Não espere os senhores que com mudança de presidente ou mudança da estrutura, isso vai melhorar a partir de amanhã. Nós vamos passar bons tempos de amargura, e os municípios vão sofrer mais com isso, porque a previsão não é boa para os nossos próximos 12 meses, 24 meses, as previsões não são nada boas. Então, nos últimos 3 anos, os servidores de Piúma tiveram 23,62% de revisão mais ganho real. Pode passar? A gente já está encerrando, presidente, para devolver a palavra para os senhores. Bom, qual foi o reflexo disso diante da receita do município? Está aí expresso. Qual é o... Desculpa. Nós não podemos esquecer, eu acho que todo pai de família que está aqui, como eu também, aliás, hoje meu filho está fazendo aniversário, e eu não pude estar lá com ele comemorando em casa, com a esposa, né? Mas estou aqui a trabalho, e ele vai ter que compreender isso, e minha esposa também, mas como pai de família, como os senhores também são pai de família, o que acontece quando você gasta mais do que você recebe? Você fica endividado. E essa dívida, se você não reduzir as suas despesas, essa dívida só vai crescer. O município tem esta obrigação de fazer, que é uma obrigação legal. Se ele não reduzir a sua despesa, ele não consegue pagar aquilo que ele já está, os compromissos que já estão contraídos.
Então, qualquer chefe de família sabe disso. Ou ele reduz as suas despesas, ou então ele vai se endividar. O município está, nesse momento, fazendo essa reflexão e cortando esses gastos. Porque tudo aquilo que foi excesso que eu digo, no sentido de que não é prioridade. Aquilo que não for prioridade para o município hoje não vai ser realizado. Por quê? Porque o município precisa adequar suas contas ao novo momento financeiro, ao novo momento econômico que o país está passando. A despesa com pessoal em 2013, para vocês terem uma ideia, foi de 26.636.000. Quando chegou em 2015, com todo o reajuste que foi dado, essa despesa chegou a 35.528.000. Essa diferença de quase 9 milhões equivale a 33% de aumento da despesa com pessoal. Quando a gente compara com a receita, a gente vê quanto que o município arrecadou em 2013, 56.275. Quanto que o município arrecadou em 2015? 66.619. Qual foi o aumento dessa arrecadação? 18%. Ou seja, o município está gastando mais com o pessoal do que ele está recebendo. O que está acontecendo? Um aumento, a despesa com o pessoal cresceu a mais que a receita, 15%. Isso é inviável para um município como o Piúma. Piúma tem que refazer as suas contas, tem que se replanejar financeiramente e economicamente. Senão, daqui a 3, 4, 5 anos, os vereadores estão aqui, talvez daqui a 4 anos, os senhores vão se lembrar dessas contas e vão ver, olha, se a gente não fizer o dever de casa, daqui a 4 anos nós teremos demissões em massa na prefeitura. É uma previsão catastrófica que nós estamos fazendo em relação à situação financeira do município. E os senhores têm que ter essa preocupação, porque todos os servidores serão atingidos, todos, invariavelmente, daqui a 4, 5 anos no máximo. Nós temos o governo do Estado, não sei se os senhores já tiveram a curiosidade de verificar, a LDO do governo do Estado, ela reduz o valor do orçamento em 1 bilhão. O orçamento do Estado está sendo reduzido a 1 bilhão. A partir de junho, para aqueles que não sabem, o nosso fundo de participação do município vai cair R$320 mil por mês. Nós recebemos hoje 1 milhão do fundo de participação do município, a partir de junho nós vamos passar a receber 700 mil. Então, de junho até dezembro, nós teremos 300 mil reais a menos nas contas do município. Pode passar? Aí está a demonstração gráfica, como que a despesa com o pessoal está achatando as receitas do município. Pode passar? Bom, agora está aí a previsão com a revisão. Nós fizemos o cálculo arredondando, porque, na verdade, o índice ali que nós colocamos para fazer um cálculo foi um índice redondo de 11%. Na verdade, o projeto de lei enviado para a Câmara corresponde a 10,96, porque diz do período de novembro de 2014 a dezembro de 2015. Se pegarmos o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015, então esse índice vai para 11,27. Então, entre um índice e outro, nós estamos ali com 11% para fazermos conta redonda. Então, nós temos lá, nos 4 primeiros meses do ano, nós chegamos lá a 53,95, como eu já mostrei anteriormente. Ali já está atualizado com os meses de abril. Aí nós fizemos uma previsão. Nós fizemos uma previsão de como a receita vai se comportar e como que a despesa com o pessoal vai se comportar se a gente der o aumento. O aumento linear para todos os servidores do município corresponde ali a 212 mil por mês para os servidores efetivos, 59 mil para os servidores comissionados e 34 mil para os servidores DTs. Se somarmos cada um daqueles valores ali, nós vamos chegar ali nos 300 mil reais. Só que a gente já está lá nos 54%. Se a gente acrescentar mais 300 mil reais na folha, esse índice vai aumentar. Então, para esse índice não aumentar, nós teremos que tirar 300 mil atualmente. E hoje, mesmo que a gente dispense todos os servidores comissionados da prefeitura,
a gente não consegue dar esse aumento de 11% de uma só vez. Nós temos... Nós temos, então... Nós temos, então, ali uma demonstração. Nós temos uma demonstração do gráfico. Posso continuar, presidente? Presidente, posso continuar? Posso continuar? Tá bom, tá bom. O senhor que sabe. Hã? Bom, esse é o último quadro, na verdade. Esse é o último quadro que nós estamos a apresentar. Tá bom? Secretário, eu acho que já está... Tudo bem. O senhor que sabe. Não, esse é o último quadro. É só para dizer, finalizando. Ó, vou pedir ao público que mantenha um pouquinho, fazendo um pouquinho de silêncio para poder terminar isso aí rapidinho, tá bom? Bom, esse tá é bom? o último quadro que a gente está apresentando. Pode passar, Fabrício, ver se tem mais alguma coisa. Ok. Secretário, tá bom. Concluímos. Vou pedir ao público, por favor, silêncio, por favor, para a gente manter a ordem aqui na casa. Por gentileza, eu gostaria que vocês fizessem silêncio para a gente dar sequência à sessão. Muito obrigado. Algum vereador quer fazer alguma pergunta em 5 minutos para questionar o secretário? Vai seguir a ordem parlamentar, senhor presidente? Nenhum vereador? Vai seguir a ordem parlamentar? Por ordem parlamentar, Edu. Eu não tenho nada, ele já explicou tudo, Giovanni Medinho. Gustavo Meirelles. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Sejam todos bem-vindos. Aqui é uma casa realmente do povo, de manifestações. A gente até agradece a compreensão no pedido do presidente, que vocês todos atenderam o pedido. Ricardo, na verdade eu queria só fazer uma explanação. Agradecer primeiramente, obrigado pelas palavras do início, obrigado pelo reconhecimento da coerência, e é exatamente o que a gente vai falar. Eu entendi que os limites prudenciais, 49, 51.3, 54. Depois você mostrou alguns tópicos lá, onde nós pudemos ver uma receita própria bem maior, em 14, 15 do que 13. ISS, por exemplo, dobrou de 2 para 4 milhões e alguma coisa em 2014 e 15. Tivemos um aumento de ICMS, que também é uma receita própria nossa. E aí a gente viu que o nosso município teve, em 14 e 15, uma melhoria. E depois a gente começa a ver que a receita e despesa já não começa a bater mais. Você mostrou 2 linhas e concordo com você, elas não podem se encontrar em momento nenhum. Porém, ela começou a cair a receita e as despesas não da mesma forma. Não houve uma provisão para que essas receitas começassem a cair. Chega num momento em que o slide mostra que o mês de fevereiro e março é maior em receita, em despesas com pessoais do que em janeiro. Mesmo nós sabemos que 2015 nós já vimos numa descendente e isso nos preocupa. Desde 2013, Gustavo tem falado sobre folha de pagamento, sobre como está a folha de pagamento de Piúma. Então, isso me preocupou muito. E chega num ponto onde Vossa Excelência mostra ali 53,95, 0,05%. Eu não sou bom de matemática, mas eu não sei quanto é, para atingirmos os 54%. 2% provavelmente vai fazer isso ultrapassar, e a gente vai ter que entrar todos os itens que você disse, e nós vamos passar por um momento muito difícil no nosso município. Depois eu vi também que você mostrou um gráfico onde você faz um comparativo de percentual 2013, 2015, e aí você mostra que houve um aumento de despesa e uma diminuição de receita. Mas aí a gente não pode esquecer de 2014, que batemos 74 milhões, então ali também tem um acréscimo que
tinha uma provisão melhor de 2014 e até uma reserva, se assim fosse necessário, para que hoje a gente pudesse passar melhores dias, porque o ano de 2014 foi excelente em arrecadação e superou todas as metas. Então, a nossa preocupação, e aí terminando a minha fala, é de que nós vamos entrar num período muito complexo. Eu ouvi o senhor falando e concordo que 2017 talvez seja pior do que 2016 e 2018 também. Como é que vamos chegar até lá? Como é que a gente vai respirar até lá? E aí a gente vê que realmente o município cumpriu com a obrigação, que é o reajuste mais o ganho real. A gente sabe dos 8 pontos alguma coisa que a gente foi ganhando ao longo, mas chega no ano de 2016, que é o que vivemos agora, com uma dificuldade de reajuste, onde todo servidor vai perder, sem exceção. Efetivos, comissionados e contratados. Os comissionados e contratados vão perder muito mais, porque eles não estão sendo contemplados e provavelmente podem ser demitidos. É o que a gente não queria que não acontecesse no nosso município, como Vossa Excelência falou, emprego é uma coisa que é a base de tudo, ainda mais num país que a gente vive com crise. Já estou finalizando, senhor presidente. Então, eu só fazer uma ponderação, porque a gente fica preocupado, porque a linha azul com a linha vermelha, se não tomarmos cuidado, e ainda não vimos todos os cuidados necessários, elas vão se encontrar. E a gente espera que isso não aconteça, que o nosso município não pode passar por isso. Então, eu fico feliz de ver uma explanação e fico mais feliz ainda da minha coerência, porque desde 2013 estou dizendo que isso podia acontecer e, infelizmente, não vimos medidas realmente eficazes para não chegarmos ao colapso. A gente está vendo algumas pequenas medidas, mas a gente espera que outras muito maiores para que preserve a estrutura administrativa da Prefeitura. Então, obrigado mais uma vez pela vinda. Finalizando, senhor presidente, obrigado pela palavra. Excelência, realmente suas ponderações foram em cima daquilo que nós falamos, só explicando por que janeiro, por que fevereiro e março a folha de pagamento ela dá um salto. Primeiro porque tem 3 meses atípicos para a folha de pagamento, é janeiro, fevereiro e março. A de janeiro não serve como referência porque a gente não tem os servidores DTs que são demitidos em dezembro. Mas na folha vem o reflexo dessa demissão, que são os pagamentos das rescisões. Quando chega em fevereiro, a gente não tem despesa com DTs, com os servidores que atuaram. Aí, quando chega em março, essa folha aumenta, que aí os DTs já entraram. E nesse ano, especificamente, como eles entraram dia 15 de fevereiro, quando chegou em março, eles tiveram que receber esses 15 dias mais o mês de março. Então, a folha deu um salto muito grande, por isso chegou a 2.800.000. Então, a justificativa é essa. Mas, quando chega em abril, já baixou para 2.700. Mas a gente ainda teve, no mês de abril, o que pesou ainda foram algumas rescisões contratuais, como de secretário. E o município, e principalmente o prefeito, ele tem uma preocupação, está se preocupando tanto com essa folha, que, por exemplo, não foi não foi nomeado secretário nas pastas daqueles secretários que vieram para a Câmara, que voltaram para a Câmara, exceto na educação, que é uma secretaria muito grande, e na Secretaria de Obras. Tirando essas 2 secretarias, as demais não foram nomeados secretários. Nem os servidores que foram demitidos ou que saíram da Prefeitura, esses cargos não foram preenchidos. E a gente tem alguns pré-candidatos que vão sair agora em junho, que também não serão repostos nenhum funcionário em seus lugares, para ver se a gente consegue reduzir a folha, o valor da folha, sem necessidade de termos que demitir funcionários, justamente dentro daquele princípio do cidadão, que é a preservação do emprego e a renda da família. Vereador Isaías Dantas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, por presente. Na verdade, o secretário já explanou todos os tópicos, né, da secretaria, e realmente a gente detectou que em 2014 a receita foi maior, mas o país, né, de lá para cá vem atravessando uma crise, e a tendência foi chegar onde chegamos. Sei que essa crise que nós estamos passando, a culpa é da corrupção, a nível do Brasil, obrigado, a nível do Brasil, onde um país numa situação onde pessoas devolveram 300 bilhões
olha quanto que roubaram. É uma vergonha. E hoje nós estamos pagando um preço por aquilo que aconteceu no governo federal. É um preço e nós temos que passar essa dificuldade e acreditar em dias melhores. Acreditar em Deus para dias melhores. Porque é uma vergonha, Eu aqui, o secretário, eu gostaria de falar para o senhor que eu sou a favor do reajuste desses servidores, eu sou a favor dos 11%, sou a favor. Eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho para a gente estar votando nesse projeto dos servidores. Quando eles falam assim, prefeito, cadê nosso reajuste? Ele está indicando para o prefeito, mas está virado para mim, como vereador. Então, eu, como vereador, gostaria de estar pedindo para essa classe. Eu tenho certeza que o prefeito, com o maior carinho, com maior responsabilidade, vai estar olhando com carinho para esses servidores. Não sou demagogo, não estou aproveitando carona de vocês, não estou usando vocês para poder levantar minha bandeira, não. Não sou demagogo. Eu sou vocês. Eu gosto do servidor, eu gosto do trabalhador, porque amanhã, continuo falando para vocês, conforme tem vereador que às vezes persegue policial, eu sou contra, porque amanhã depois eu não estou mais aqui, o policial continua no lugar dele, ele é servidor público. Porque quando eu sair daqui, vocês continuam servidores públicos, trabalhando na prefeitura. Então eu não concordo com isso, não. Agora, pisar na cabeça de vocês, não. Nós temos que dar o que é de direito para vocês. Boa noite para vocês. Vereador Mário Dantas. Mário Dantas. Presidente. Vereador Jorge. Ô, presidente Edu, vereador, o presidente Joel, a respeito do que o vereador Isaías Dantas falou, o prefeito é sensível a essa reivindicação e isso vai ser concedido. Viu, vereador? Quero dar essa notícia aqui, que isso vai ser concedido. O direito de revisão é um direito consagrado na Constituição, consagrado nas nossas leis municipais, e ele vai ser concedido dentro das possibilidades que o município tem hoje. Sim, secretário, eu acredito. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Seja sempre bem-vindo nesta casa, aqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara. Sempre aqui me coloquei à disposição dos servidores públicos, só que eu sempre falo que quando chega o projeto nessa casa, e naquilo que foi acordado, ou seja, naquilo que chegou aqui a favor dos servidores públicos, nós sempre votamos a favor. Agora, não adianta, às vezes, as pessoas saírem daqui e ficar distorcendo a minha palavra. Porque da semana passada, eu falei aqui uma palavra, distorceram, fui na reunião dos servidores, que eu sempre participei. E lá eu me expliquei e pedi até desculpas se tivesse um mal entendido. Sou a favor do projeto que existe nesta casa. Não sou nenhum irresponsável. Irresponsável de dizer que pode fazer aquilo que nós não devemos. Aquilo que foi acordado, aquilo que foi trabalhado através do projeto que chegou nesta casa, da economia do país, da crise financeira que nós estamos passando, eu sou a favor. Nunca fiquei contra funcionário público. Tive hoje uma reunião com a servidora, ou seja, com a presidente do Sindiúp, do magistério, com vários servidores,
Não tive a oportunidade de encontrar com a senhora, Jandira, do Sindiúp. Não tive oportunidade. Eu não sou nenhum demagogo. Ninguém aqui está pedindo voto, ninguém aqui está falando de política. Nós estamos falando de um projeto que existe nesta casa. E eu vou me colocar à disposição de votar do jeito que está o projeto. E acredito que no futuro vocês vão ver que eu não estou errado. Que é assim como no passado. Quando eu votei a favor, eu falei, do jeito que está, não está legal. E aceitaram o projeto. Então, eu me coloco à disposição, sou uma pessoa fácil de lidar, sou uma pessoa que eu tenho um coração aberto para todos. Aqui eu não estou falando de time, de Flamengo, nem Vasco e nem de oposição política. Eu estou falando aqui que eu estou à disposição, senhores vereadores, nesta casa, de aprovar esse projeto. Quando fala que nós estamos tomando medidas sérias, através de secretarias de despesa, nosso controlador está aqui e falou que nós estamos tomando sim. E nós vamos tomar mais medidas daqui para frente. Nós não podemos confundir as eleições de domingo com a economia. Não podemos falar aquilo que não podemos dar e depois chegar na hora do pagamento não consegue. Cada mês que passa, cada dia que passa, nosso recurso vai caindo. Eu só quero respeito. Se tiver alguma coisa, fala depois. Eu sempre respeitei todo mundo. A senhora também tem que respeitar o plenário. Eu sempre respeitei a senhora. Olha, não é permitido que o público interpele a voz do vereador. Me perdoa vocês. Às vezes as pessoas podem estar sendo enganadas e sendo influenciadas para as pessoas que às vezes não entendem. Eu tenho 2 mandatos. Sempre bati no peito que eu não voto contra servidores públicos. Mas nós não temos poder de dar aumento. Nós temos poderes de votar naquilo que a gente foi concordado. Minha gente, não é permitido atrapalhar a voz do vereador, por gentileza. Se eu fosse burro, não teria 2 mandatos. Se eu fosse burro, eu não estaria aqui. Não. É só você entender que eu não posso dar aumento. Eu nunca fiquei contra servidores públicos. Agora, eu não vou participar, senhor presidente, desta casa, de pressão daquilo que a gente não pode. Se a gente aqui fizer, Vossa Excelência, o senhor secretário como controlador, não adianta dar aquilo que não pode. Aquilo que não pode, a gente atrasa a folha de todos os servidores públicos. Todos os servidores públicos. Se tem alguém que está tentando achar que nós vamos fazer doideira, nós não vamos. Tive uma reunião com o presidente desta casa, com alguns vereadores e alguns secretários, e alguém da sociedade dizia: prefeito, tenha pulso forte, seja honesto, não vai fazer aquilo que não deve. Tive essa semana na Casa Civil, através do Palácio do Governo. Vereador, um minuto. Ô, meu amigo, deixa eu te falar a você. Se alguém aí não manter a ordem, eu vou usar a autoridade da presidência e vou tirar do plenário. Vou tirar daí. Por gentileza, eu quero que mantenha a ordem. Obrigado. Tive na Casa Civil essa semana e tive conversando com algumas pessoas ligadas ao governo do Estado. E tive o desprazer de saber que no Rio de Janeiro, os servidores aposentados com mais de 3 meses sem receber salário mínimo, ou seja, o seu salário de aposentadoria. Aqui nós não temos isso. A senhora não está aqui para controlar, Jane. Não, eu não estou abusando, que tem que... Meu amigo, aqui o tema é importante. Que eu tô falando... Senhor presidente, me dá mais 5 minutos que o tema é importante. Estou pedindo a ordem aqui, estou pedindo aqui que as pessoas, por gentileza, respeitem as vozes dos vereadores. Estou pedindo, mas não é permitido, meu amigo, não é permitido. Por gentileza. Queria aqui ratificar que eu estou à disposição de quem tiver dúvida, mas não vou deixar de falar. Já vi agora que Vossa Excelência
que representa a categoria totalmente equivocada. Mas esse vereador não é equivocado não, é totalmente irresponsável. Por isso que eu estou aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos. Vereadora Marta Sherry. Boa noite, colegas vereadores, público presente, né? Estão reivindicando o direito de vocês. Eu só gostaria de fazer uma pergunta ao nosso prefeito. Se ele consegue dar uma vida, se ele conseguiria dar uma vida digna à família dele com o salário que vocês ganham, né? Vereador Maxite. Quero começar minha fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Agradecer a Ele este momento. Começando minha fala agora, eu quero falar que a voz do povo invadiu as ruas e levou o que está acontecendo em âmbito nacional. A favor e contra o impeachment. A democracia imperou no nosso país. Parabenizar o presidente pelo ato democrático de deixar o vereador falar mais que 5 minutos. Quero parabenizar o presidente por esse ato democrático. É um presidente democrático do nosso presidente. Quero dar os parabéns aqui, né, ao subtenente Antunes, que está aqui, a toda a Polícia Militar, ao CONSEMP, ao Magno Martins do Meio Ambiente, pelo trabalho que está prestando no nosso município durante todo o verão e até hoje a respeito desses carros desordeiros de som. Parabenizar também, senhor presidente, o posto de saúde do bairro Itaputanga, pela beleza que está aquele lugar. Parabéns, Sulaima e a sua equipe. O posto de saúde está tremendo, bonito, tá? Tá um lugar aconchegante. Nós temos que elogiar. Parabéns, Sulaima, pela condução desse posto de saúde. Agora, meu companheiro, é uma pessoa que eu gosto, aprendi a gostar do meu companheiro Ricardo Rios. É fácil falar, né? Não muito fácil, em cortes. Mas eu estou vendo folhas aqui de técnico de enfermagem ganhando gratificação. Não se pode cortar folha dando gratificação até no mês de abril, na última folha. Quer economizar? Corta pela cepa, pela raiz. Tira a gratificação, tira a substituição e dá um aumento de 11% a esse povo que está aqui. Eu costumo falar, não estão aqui porque querem, estão aqui reivindicando o que a Constituição está mandando, o que a lei está mandando, o reajuste que eles precisam, a revisão salarial. Parabéns a vocês, tá? Estou aqui para votar com vocês. Vai ser votado o projeto hoje. Coloquei uma emenda nesse projeto por vocês, pela lei, tá? Estou aqui para defender vocês, tá? Tive hoje no almoxerifado, olhei a situação deles, tá? Estão lá, ralando, e vou falar uma coisa, senhor presidente, na situação que nós temos aqui, com o dengue, com o zika, com o chikungunya, aquele almoxerifado, tá do jeito que está, é uma covardia a vocês, podendo adoecer vocês lá, pegando a doença, entendeu? Então, como eu elogiei Sulaima, eu peço que seja urgentemente interditada aquela situação, aquelas cadeiras jogadas, aquelas ambulâncias jogadas, aqueles trator jogado. Tem que acabar com isso. Respeito para vocês. Respeito é pagamento em dia, reajuste decente, devido, constitucional e lugar com insalubridade perfeita. Vocês merecem, gente.
Vocês estão aqui não é porque vocês querem, não. Você podia estar com seu filho, com seus pais, com seus familiares. Vocês estão aqui, ó, reivindicando o que é de vocês. Eu estou aqui para caminhar com vocês, porque der e vier. Muito obrigado. Vereador Sérgio Coelho. Quero cumprimentar o doutor Joel, os demais vereadores aqui presentes, o nosso controlador Ricardo Rios, que se dispôs a vir aqui esclarecer, ao público presente e à polícia aqui também, que está presente aqui. Ricardo realmente passou a limpo aqui, mostrou, né, realmente a situação do município, uma situação que cada vereador aqui são pessoas responsáveis, e vamos realmente fazer aquilo que está dentro da lei, dentro do alcance do município. O Mário já falou muito bem aqui, não adianta você prometer aquilo que você não pode pagar depois. O Ricardo deixou claro aqui, o prefeito, junto com os vereadores, nos reunimos, estamos realmente preparando, nos organizando, já vem fazendo alguns cortes, e provavelmente vários cortes mais profundos virão, e na medida do possível, Deus abençoar a nossa economia do país, começar a recuperação, naturalmente o Estado e o município também vão recuperar, e todos os funcionários, todos os servidores vão realmente receber aquilo que é de direito. Obrigado, Ricardo Rios. Palavra do presidente. Nada mais havendo a tratar, está encerrada essa sessão e vamos dar início à extraordinária. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Ordem do dia. Projeto de lei número 41. A autoria do Poder Executivo dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração nos vencimentos que especifica. Discussão e votação. Estão impedidos de votar os vereadores Gustavo Meirelles e Joel Rosa, por serem servidores públicos e terem interesse na matéria. Pela ordem, senhor presidente. Há uma emenda. Eu queria pedir destaque da emenda. Há uma emenda do vereador Max City. Eu queria pedir destaque da emenda, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor desse ordem ao nosso procurador dessa casa, que falasse para nós o parecer dele, qual que é. Gostaria que o Oswaldo explicasse qual o parecer que ele deu nesse projeto. Parecer quanto ao projeto de lei número 41/2016. A proposição reúne os requisitos regimentais, razão por que está em condições de análise. Análise. Nos termos regimentais, a proposição está submetida ao regime extraordinário a requerimento do prefeito. A iniciativa está correta, porque é exclusiva do prefeito. A redação do projeto está de acordo com a técnica legislativa. Todavia, a proposição ofende o ordenamento jurídico, a saber, ao determinar a aplicação do índice revisional apenas aos servidores efetivos e aos pensionistas, houve danos comissionados e contratados em flagrante agressão à Constituição da República, cujo artigo 37, inciso 10, prescreve que a revisão é devida a todos os servidores públicos, sem exceção, inclusive aos agentes políticos. 2. Ao estabelecer como data base para a revisão geral anual da remuneração o mês de maio, com fundamento na Lei nº 1275/2007, o autor esqueceu que que essa lei foi alterada pela Lei nº 1583/2010, cópia inclusa, a qual determina o mês de janeiro como data base. Portanto, o caput do artigo 1º da proposição, assim como seu parágrafo 2º, estão incorretos. 3. Ao prescrever que o período de apuração do índice devido corresponde a dezembro de 2014 a novembro de 2015, que é o parágrafo 1º, quando a citada lei modificativa preconiza que esse período seja de janeiro a dezembro de 2015.
ao afirmar que o índice do INPC cabível é de 10,96%, segundo o artigo 1º caput, quando o correto seria de 11,27%, como, aliás, está inserido no anexo 1 do projeto, relatório de impacto orçamentário e financeiro, que calculou o índice com base na legislação correta, a Lei nº 1538/2010. Conclusão, pelo exposto, o projeto está revestido de inconstitucionalidade e ilegalidade. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de uma parte. Não, vou tocar. Vou botar em votação. Desculpe, senhor presidente. Vereador Edu da Madeira. Boa noite a todos. Nós estivemos reunidos com o prefeito ontem, nós 8 vereadores, que os outros 3 não foram chamados, não sei se não foram, que para chegar a essa conclusão desse projeto, para dividir em 6 vezes, é o que estão se podendo pagar. Ele não quis tomar medida drástica igual tomou a cidade vizinha. Nós somos 78 municípios, nós somos o terceiro a dar o aumento, nem que seja parcelado, mas nós somos o terceiro. Que cidades vizinhas aí cortaram o ticket de alimentação. Ele não quis fazer isso, a cortar o ticket de alimentação. Preferiu chegar a um acordo de dar o aumento dos 10,98 dividido em 6 vezes. O magistério todos concordaram. Se nós não votar esse projeto hoje, o que acontece? O magistério vai entrar em greve. Esse projeto não sendo votado hoje, que dia 15 fecha a folha de pagamento. Aí vocês já recebem esse mês. Certo, eles vão ficar mais 5 meses recebendo parcelado, mas vão receber o reajuste. Agora, se nós não aprovar esse projeto hoje, tudo bem, vai ficar o magistério sem receber, os professores vão entrar em greve, os filhos de vocês da vez na escola, vai atrasar o ano. Aí é muito pior. Pela o meu entender, nós somos o terceiro município de 78 a dar um reajuste. Vereador Giovanni Bidinho. Sem discussão, prefeito. Vereador Gustavo Meirelles. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse é um projeto de luta, né? Mas, ao mesmo tempo, é um projeto de obrigação. Vou voltar na coerência dos meus discursos desde 2013. O prefeito deveria ter tido um pouquinho mais de atenção à folha de pagamento e não deixar chegar à situação que chegou. Eu acredito que poderiam ter sido, e como foi mostrado pelo controlador, que algumas medidas são cabíveis para que os 11% aconteçam. Então, nós, ouvindo o nosso procurador falando, ele mostra todas as irregularidades e inconstitucionalidades que existem no projeto. Teve de janeiro até abril para poder pensar nisso. Teve todo esse tempo para poder fazer. E manda um projeto onde todo servidor público está perdendo. E não está sendo feito a obrigação. O índice se chama INPC. Esse é o índice, a Constituição diz isso, a lei do nosso município diz isso, a LDO diz isso, a LOA diz isso. O índice tem que ser seguido. Não seguindo o índice, todo servidor perde. Nenhum servidor ganha. Então, a gente acha que poderia já, de janeiro a abril, diga-se de passagem, 4 meses para ter feito alguma coisa, e nós não vimos fazer até agora. Eu, vereador Gustavo, não vi nenhuma atitude a ponto de preservar todos aqueles que, eu repito, vão ficar. Os agentes políticos vão passar, mas os efetivos vão ficar. E eu não vi nenhuma medida para chegar ao ponto de cumprir aquilo que foi cumprido nos outros 3 anos. Mas não por uma questão de bondade, por uma questão de obrigação, porque é constitucional. Não vou fazer o meu voto, mas já estou dizendo no meu discurso, porque eu sou funcionário. E o nosso regimento diz que eu votar uma coisa para mim mesmo não pode, é ilegal. Eu posso ser processado, eu posso perder alguma coisa na justiça por estar fazendo alguma coisa de ilegalidade. Eu sou contra a ilegalidade, eu sou contra a inconstitucionalidade, que foi o que o nosso procurador leu. Então, não concordo da forma que está. Ah, mas vai atrasar. Vai atrasar, não. Vai pagar normal, não vai fazer o reajuste. Mas ainda há a possibilidade de tomar suas medidas e vir com um reajuste mais decente. Vir com um reajuste que deveria ser feito.
Além disso, gostaria que no destaque fosse lida a emenda do vereador Maxite, para que a gente pudesse entender o teor do projeto e a emenda do vereador. No mais, uma boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Mário Dantas. Quem está nos acompanhando através da TV Câmara, ninguém aqui está votando enganado. Na gestão anterior do ex-prefeito desta cidade, mandaram um projeto para cá, que acordaram um projeto junto com os servidores públicos, e quando chegou aqui, chegou outro totalmente errado, enganando a população. Aqui eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo através da TV Câmara e quem está presente. O que nós estamos votando aqui é conforme foi combinado. Não tem nada de ser enganado. É o que a prefeitura consegue dar. Só queria respeito. Só queria respeito, Janeiro. Depois você bota a sua lenha. Queria respeito. Depois, quando a senhora estiver na tribuna, a senhora fala, usa a tribuna. Então, aqui, quero dizer que ninguém está sendo enganado. Nenhuma categoria. Nenhuma categoria está sendo enganado. Muito obrigado. Vereadora Marta Scherrer. Boa noite a todos novamente, né? Eu gostaria que vocês tivessem prestado atenção no parecer do procurador dessa casa, né? Que tem várias irregularidades. Então, que ele deveria mandar para aqui o projeto certo, que é para a gente votar certo. Vereador Maxite. Boa noite, mesa diretora, companheiros vereadores, público presente. Esse projeto que veio para casa de leis, como o nosso procurador deu no parecer dele, veio com algumas irregularidades. A minha emenda veio para dar legalidade a esse projeto, para botar o direito de vocês nesse projeto de lei. Então, meu voto é favorável, com a emenda para dar legalidade a esse projeto de lei, para dar direito, para poder colocar direito na lei de vocês, no direito de vocês. Vocês merecem direito. Obrigado. Vereador Sérgio Coelho. Sem discussão. Em votação, o projeto de lei. Projeto de lei número 41. Cadê o vereador Isaías Dantas? Pelo presidente, a emenda, dá para você ler? Tem destaque, né? Vai ser votada a emenda primeiro? Tem como você ler a emenda, procurador? Presidente, já leu a emenda. Vossa Excelência está querendo tumultuar mais uma vez. Ainda não leu? Não, leu não. Não, se não leu, desculpa, porque ninguém aqui está querendo ser enganado, não. Leu não. Não. Gente, não, eu sou responsável. A emenda do vereador é incondicional. Pelo presidente. Vereador, por gentileza, eu queria a ouvir sua emenda é incondicional. Nós vamos botar o projeto em votação. Vou assumir a responsabilidade de não botar a emenda que é incondicional. Eu queria ouvir o procurador. É incondicional a emenda. Tem como? Oi, procurador, pode falar? A emenda é inconstitucional, o vereador não pode aumentar a despesa. E o projeto constitucional? Em votação, o projeto constitucional? Votação, o projeto constitucional? Em votação, o projeto de lei por ordem parlamentar. O projeto... Vereador Duda Madeira. Em votação, o projeto. Pela aprovação. Por ordem parlamentar. Vereador Giovanni Bidinho. Por ordem parlamentar. Lê o projeto, presidente. Toque do... Vereadora, se o projeto for incondicional, qualquer vereador pode entrar na justiça e anular o projeto. O projeto vai entrar em votação. Por ordem parlamentar. O senhor falar... Vereador Duda Madeira, pela aprovação. O projeto vai entrar em votação. Vereador Giovanni Bidinho. Pela aprovação. Vereador Isaías Dantas. Aprovado. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Aprovado. Vereador Marta Scherrer. Quero abster o meu voto. Vereador Maxite.
eu quero deixar meu repúdio contra a emenda e quero me abster de votar nesse projeto pelo parecer do nosso procurador, que é inconstitucional esse projeto de lei. Pelo parecer dele. Vereador Sérgio Coelho. Pela aprovação. Projeto de lei aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei número 38. A autoria do Poder Executivo dispõe sobre a nova estrutura organizacional da Controladoria Geral Municipal. Pelosi, Em presidente. discussão, projeto de lei por ordem parlamentar. Pelosi, presidente. Senhor presidente Pelosi, a nossa bancada não tem conhecimento desse projeto. Quisemos uns 15 minutinhos para a gente poder ver esse projeto, se for possível. 5 minutos para ver o projeto. Toma a bancada de vocês, pode ler o projeto. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto está quanto tempo tramitando aí? Está quanto tempo tramitando aí? O projeto entrou em extraordinário, ele não veio tramitando, ele está em extraordinário. Não, só perguntei o presidente. A gente tinha sabido disso. Em discussão, o projeto de lei número 38, por ordem parlamentar. Vereador da Madeira, sem discussão. Vereador Giovanni Bidim. Sem discussão. Vereador Gustavo Meirelles. Mais uma vez, boa noite a todos. Na verdade, o que a gente queria era entender, porque nós votamos aqui há algumas semanas atrás, um projeto que criava uma controladoria interna, aqui na nossa Câmara. E ali é a controladoria da Prefeitura. Então, ali está determinando como que a controladoria vai se comportar daqui por diante. Então, ali estão as funções do controlador, esse que esteve aqui conosco, e ali eles estão regularizando e afirmando que existiam desvios de funções e eles estão agora enquadrando esses desvios de funções para acabar com isso. Quem dera, se tivesse todos os outros desvios, também um projeto para enquadrar todos. Então, a gente é favorável ao projeto depois do entendimento e temos uma emenda do nosso procurador que diz que ali tinha um empoderamento que não deveria ser feito e ele já fez a emenda retirando esses poderes que não é devido à controladoria. Vereador Isaías Dantas. Sem discussão. Vereador Joel Alves. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Quero ratificar a fala do vereador Gustavo, líder, barbudinho, barba bem feita. Ratificar sua fala. Vereadora Marta Scherri. Sem discussão. Vereador Max City. Como o nosso companheiro Gustavo falou, né, esse projeto está regulamentando um erro de desvio de função, né? Então, como o nosso companheiro falou, poderia esse projeto ser o início de um conserto geral, né? Esse desvio de funções, botar cada um no seu lugar certinho, né? Nós somos favoráveis a esse projeto. Vereador Sérgio Coelho. Sem discussão. Em votação, o projeto de lei número 38, com a emenda sugerida pelo procurador dessa casa, Oswaldo Pedroto, por ordem parlamentar. Vereador Edu da Madeira. Aprovado. Vereador Giovanni Bidim. Pela aprovação. Vereador Gustavo Meirelles. Voto sim. Vereador Isaías Dantas. Aprovado. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Vereadora Marta Scherri. Pela aprovação. Vereador Max City. Pela aprovação. Vereador Sérgio Coelho. Aprovado. Projeto de lei número 38, aprovado. Nada mais havendo a tratar, queria agradecer ao público presente e está encerrada a sessão. Muito obrigado.